apresentar a Deus aquilo que Deus de antemão já nos concedeu. Soberano Deus, nós te agradecemos pelo aquilo que o Senhor nos tem feito e nos tem dado. A semente que o Senhor tem gerado é boa e nós agradecemos por isso. Nós somos gratos em nosso coração e nós demonstramos essa gratidão fazendo através dos nossos dízimos e nossas ofertas. Uma coisa faz, Senhor, prospera na mesa dos teus filhos, prospera o trabalho da mão dos teus filhos, prospera o que aqui na igreja vai ser administrado, que não haja nenhum desvio, que não haja nenhum roubo, e que em tudo o Senhor possa fazer crescer projetos, sonhos, desejos que cooperem para o crescimento do teu reino. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Graças e paz mais uma vez, queridos. Tá muito ruim. Graças e paz, queridos. Melhorou. Eu queria conversar um pouco essa noite com você. E eu tenho o costume de pregar como converso. Não sei dar show. Eu costumo pregar como converso. Então nós vamos ter uma conversa a respeito da palavra de Deus. Que essa conversa possa ser boa para você, porque ela traz luz, porque é a palavra de Deus. Todas as vezes que a palavra de Deus, ela toma lugar devido em nosso coração, então ela tende a dar frutos. É importante a gente conhecer a palavra de Deus, não só como filosofia. É muita oração sem conhecimento se torna loucura, se torna fanatismo. Muito conhecimento sem oração se torna filosofia vã. Então precisa haver um equilíbrio. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Conhecimento, oração andam junto. E a oração não é um formato de jogar a responsabilidade na mão de Deus e Deus que se vire com o meu problema. A própria palavra já diz, oração é orar e agir. Oração, composto de duas palavras. Orar e agir. Você ora e não fica esperando lá o anjo trazer suco de laranja na sua porta, não. Você ora e fica de pé, em posição para aquilo que tiver que vir. Você está disposto a tanto tomar por posse, ou como lutar, entrar dentro do reino que o Senhor nos disse, que é um reino tomado por força. Então nós devemos tomar este reino por força. Eu oro e eu tenho atitude para que aquilo que eu desejo no meu coração que aconteça, venha acontecer. Então é importante a gente entender isso. Antes da gente entrar aqui nessa boa conversa, aliás, eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Eu gosto muito de perguntar e eu quero fazer uma pergunta, mas para quem eu já perguntei, detenha-se, não responda. E tem algumas pessoas aqui que eu já perguntei. Quem é do carisma aqui já sabe. A gente já conversou muito sobre isso no carisma. Mas tem algumas pessoas que não sabem dessa pergunta. Eu queria fazer essa pergunta para você. A palavra de Deus, nos evangelhos, ela mostra uma passagem muito interessante de um homem que estava gritando desesperadamente para Jesus. E ele estava gritando porque ele queria algo que ninguém até então podia fazer e tinha poder para fazer. Ele encontra em Jesus essa pessoa e ele então desesperadamente grita atrás de Jesus. Uma multidão seguia Jesus. Ele, por ser um deficiente visual, não conseguia chegar até Jesus. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cada vez ele gritava mais alto. A multidão se sentiu até incomodada com aquilo, inclusive os discípulos chegaram até ele e falaram assim: dá um tempo aí que você está pagando mico aí, você está passando vergonha. Jesus à frente, até então não tinha tomado nenhuma atitude. Aquele homem resolveu gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão ficou inquieta. Eu vou te perguntar uma coisa. Eu queria que você fosse sincero com você mesmo. Para quem eu já fiz essa pergunta, não responda, tá? Nessa história, em qual pessoa você se encontra? Quem é você nessa história?
Alguém pode aí levantar a mão e responder? Quem é você? Se você conhece a história, quem é você nessa história? Vocês conhecem essa história? Conhecem? Quem é você nessa história? Hã? Responde alto. Quem falou cego? Quem mais? Faz assim, ó. Cego. Quem mais? Cego. Quem mais? Cego? Tá até de óculos ali. Quem mais? Ninguém se vê como multidão. Aquele que impede de alguém chegar até Jesus. Você só está se vendo como cego. É isso? Perfeito. Por que a gente tem dificuldade de se ver como Jesus? Por que a gente só se enxerga como problema? Por que ninguém foi ousado dizer assim: eu sou Jesus nessa história? Porque eu sou a porta pelo qual as pessoas vão receber cura na vida delas, vão ter solução dos problemas da vida delas. Eu sou Jesus nessa história. Por que a gente tem dificuldade? Porque a nossa cultura, primeiro, ela revela que a gente vive no meio de problemas. Você vem para a igreja, você já traz problema para que a igreja possa resolver. A gente sempre está lidando com problemas, então a gente sempre vai se enxergar como problema. Mas eu vou te dar uma boa nova, querido. Você é corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, você é representante imediato da pessoa de Cristo aqui na terra. E o tema da mensagem essa noite que nós vamos conversar é: seja Cristo na vida de alguém por um dia, e você vai mudar todos os dias da vida desse alguém. Entende? Mas seja Cristo, não seja o cego. E a Bíblia fala que se dois cegos, um tentar guiar o outro, o que acontece? Dois caem no buraco. Os dois vão para o precipício. Por isso você não deve se enxergar como cego. Você precisa se enxergar como Cristo. Você precisa se ver como Cristo nessa história. Nem como o cego que está correndo desesperadamente atrás de Jesus, e nem como a multidão que impede os que têm problema de se chegarem a Jesus. Então eu queria conversar um pouco com você a respeito disso. Seja Cristo na vida de alguém, e você vai mudar todos os dias da vida desse alguém. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso? Vamos tentar entender o porquê e como ser essa pessoa que transcende qualquer conhecimento, qualquer sabedoria humana. Todas as vezes que eu e você, todas as vezes que nós tentarmos viver a nossa vida sem uma consciência de que essa vida, ela é terrena e humana, percebe que lá depois do Gênesis, depois que o pecado entrou, ele possuiu a vida do homem, nós passamos a ser gente da forma errada, tanto eu quanto você. Nós assumimos um compromisso de ser gente da forma errada. E o que o Evangelho vem fazer? Ele vem consertar, fazer um conserto daquilo que nós deixamos de fazer, daquilo que nos tornava a imagem e semelhança de Deus. O Evangelho veio consertar, ele veio trazer novamente essa reconciliação. Por isso que o apóstolo Paulo fala: reconciliou consigo mesmo e com Deus homens, e ele deu talento a esses homens, ele deu novamente uma possibilidade desses homens serem a imagem e semelhança de Deus. Quando digo imagem, é ter a mesma atitude que Deus tem, sem nenhum interesse nessas atitudes. Uma coisa que é muito importante a igreja saber, e a igreja ter como consciência, é a questão do perdão. Quanto mais eu perdoo, mais eu me identifico, mais eu pareço com Jesus Cristo. E perdão tem uma conotação um pouco diferente de que algumas pessoas pensam. A palavra perdão, a etimologia dela quer dizer aquele que deixa ir. Como assim, pastor, aquele que deixa ir? Eu ofendo o Christian, eu vou lá, ofendo o Christian, e o Christian é muito meu amigo, vai em casa, a gente é muito íntimo, muito amigos, ora junto, mas eu ofendo ele, e eu causo uma dor no Christian. O Christian falou: pô, não acredito que ele fez isso, não é possível ele ter feito isso. Como que ele pode ter feito isso? Amigo de tanto tempo, crescemos juntos, e agora ele me ofende dessa forma. Eu ofendi ele, fui embora para minha casa, segunda-feira, vou para o trabalho, vou para qualquer outro lugar, e estou vivendo minha vida, estou nem aí.
Mas o Christian está lá, me carregando dentro dele. Ele vai dormir, a amargura está lá, a dor está lá. O Christian vai almoçar, parece que a comida desce um pouco entalada, nem tem prazer de saborear a comida. Ele vai dormir, está lá eu ocupando o pensamento dele, dizendo, puxa vida, como Deus fez isso comigo. Ele está me carregando, ele precisa me deixar ir. Você entende que o perdão é o ofendido que oferece para o ofensor? Não é o ofensor que chega lá, ô cara, perdoei. Mas perdão é o que Cristo fez conosco. Foi Ele que tomou a atitude de oferecer perdão para nós. E foi Ele o ofendido. Ele que era o ofendido. Foi nós que o ferimos. Foi nós que transgredimos a lei de Deus e punimos. Nosso pecado puniu Jesus. Deus vindica a justiça em Jesus, pune Jesus. Crucificam, Ele morre, Deus vindica a sua justiça pela morte de Jesus. E a Bíblia fala que nos devolveu homens puros, santos e lavados, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Então perdão é uma expressão, é uma forma da gente entender que Deus está no lugar. Você quer saber se Deus está no lugar onde tem perdão? Se não tem perdão, não dá para dizer que Deus está nesse lugar. Quanto que a falta do perdão também já denota e já coloca que Deus não está nesse lugar. Onde tem perdão, Deus está lá. Onde tem perdão, Deus faz presente. E aí a gente vai compreendendo que essa forma de se parecer com Cristo, de viver como Cristo, de atuar como Cristo, nos vai dando autoridade sobre aquilo e a gente passa a viver como ser humano. Uma coisa que nós não podemos é não permitir que os nossos temores se tornem nossos senhores. Você não pode permitir que os teus temores se tornem seus senhores. Tudo aquilo que se torna meu senhor, se torna meu dono. E tudo aquilo que se torna meu dono tem direito. E por direito ele começa a cobrar tempo. O teu senhor quer tempo. Ele quer atenção. Ele quer a sua dedicação. Ele quer os seus valores. Ele quer o seu dinheiro. Ele quer a sua emoção. Eu estava conversando com o pastor Kemuel. E a gente conversando, eu até brinquei assim. Vou fazer outra pergunta aqui para você. Depois eu falo que a gente estava conversando. Mas deixa eu fazer outra pergunta para você. Lá na passagem de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês conhecem? Nessa passagem aí, tem um negócio interessante lá. Quem é o quarto homem da fornalha? Quem é? Fala alto. Num coral mais forte. E se eu disser para você que não é? Fala, pastor Kemuel. Quem é o quarto homem da fornalha? Pode ser Sadraque, Mesaque ou Abednego. Jesus é o primeiro. Porque Ele não permite que você entre numa prova sem Ele estar presente lá. Ele entra primeiro, Ele é o primeiro a se importar com os teus problemas. Ele não vai deixar você entrar numa fornalha, querido. Se Ele chega atrasado, se Ele é o quarto homem a chegar lá, os caras já estavam torrados, querido. Ele é o primeiro. Ele entrou lá e ficou esperando os outros. Deixa eu desaquecer essa fornalha aqui, porque meus servos estão chegando. Deixa eu deixar esse negócio aqui na mesma postura dele, porque eles vão vencer esse negócio aqui. Eu não vou deixar eles entrar num problema sozinho, com temor, com medo, com desatenção. Então, antes dos caras entrarem lá, Jesus já estava lá esperando eles lá e falou: puxa, tá gostoso aqui, viu? Entra aí. Tão interessante que ela foi aquecida, se eu não me engano, 4 vezes mais, 5 vezes mais, uma coisa assim. Ela foi aquecida e os caras que foram levar Mesaque, Sadraque e Abednego aguentaram e ficaram queimados. Cristo nunca nos deixará só. Nunca. De forma nenhuma. Ele é o primeiro homem a entrar em qualquer tempestade que você tem que passar. Ele é o primeiro. Ele não te deixa só. Ele não vai nos abandonar. Ser Cristo na vida de alguém implica em várias renúncias. Abra mão dos seus fracassos. Ser Cristo na vida de alguém requer importar-se com esse alguém. O cristianismo não é um conceito egoísta, não é salve-se.
Não é. Quando a Bíblia fala de salvar, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é não tentar se salvar. Porque a Bíblia diz, neste conceito, Jesus falando: qualquer um que tentasse salvar, salvar a sua vida, perdê-la-á. O conceito não é salve-se. O conceito implica no quanto eu me importo em salvar o outro, ser transformado por Cristo para que outros possam se achegar a Ele. Não é salve-se, é salvem-se. Não é salve-se. Lembra do que Paulo diz em Romanos 12? Não é renove-se, é renovai-vos. É eu me importando em renovar o meu irmão. É o meu comportamento dando direito ao meu irmão de se achegar a Cristo. É eu me importando com que o meu irmão reconheça quem é Jesus através de mim. É salvem-se, é renovai-vos. Não é se conforme, é não vos conformeis com este mundo. Quando a Bíblia fala de conformar, não é conformar em questão de aceitar o ponto de vista do outro, receber uma notícia e se adaptar a ela. Conformar, a ideia é de que você entre dentro de um molde e tome aquele molde no mesmo formato. Não tome o formato do mundo, não se acomode, não tenha esta mesma ideia que o mundo tem dentro da sua cabeça, dentro do seu pensamento. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, muito importante, você precisa saber disso. Você se fortalece ou você se enfraquece com aquilo que passa pelos seus pensamentos. O resultado é um ou é outro. Ou você se torna mais forte, ou você se torna mais fraco. A forma que você se comporta na leitura da palavra de Deus denuncia suas reações. Você vai reagir de duas formas quando você lê as Escrituras Sagradas. Uma é, se você lê as Escrituras Sagradas como elas sendo uma história sendo contada para você, você vai ler perfeitamente, vai olhar que a história é bonita. Tem histórias de fracassos, histórias de choro, histórias de vitória, histórias de derrotas. A Bíblia tem todo tipo de história. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não oculta os fracassos dos seus homens. Deus não oculta a parte fraca deles. E Ele continua chamando eles de homens segundo o coração dEle. Deus não oculta. Se eu fosse dar um conselho para Deus, eu diria para Deus: não coloque a história do adultério de Davi na Bíblia, porque vai pegar mal para o Senhor. Como é que o homem que o Senhor chama segundo o teu coração é um adúltero e um assassino? Não põe isso, Jesus, não põe, não permite escrever isso, não inspira ninguém a escrever isso. Como Deus não ouve meu conselho, Ele falou: põe, escreve tudo aí, denuncia quem Ele é. E mesmo assim, Ele é um homem segundo o coração de Deus. Está escrito lá, sabe por quê, querido? Para que você também olhe e fale assim: puxa vida, eu tenho minhas fraquezas, isso não me impede de ser um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho minhas lutas, mas isso não me faz um derrotado. Está entendendo? Então, tudo o que passa pela sua mente tem a intenção de ocupar um espaço e de se tornar o Senhor da sua vida. Compreenda, Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, sabe de todas as coisas. Inclusive sabe quem vai ser salvo, mas não interfere. Mas Ele não interfere. No livro de Josué está escrito: está posto diante de vós dois caminhos, escolhei, pois, agora qual quereis seguir, o da bênção ou da maldição. É você que escolhe. É você que escolhe. Deus, Ele sabe, mas Ele não interfere. Ele sabe qual vai ser a sua decisão, mas Ele não interfere. Eu quero ler com você aqui um pouquinho para a gente continuar nossa conversa aqui, a respeito de um homem que passou por dias
terríveis na sua vida. Está lá no evangelho que escreve Lucas. Eu gosto do evangelho de Lucas, porque Lucas, ele era historiador. Além de ser historiador, ele é médico. Então ele fala com propriedade o que está escrito aqui. Se você quiser saber se a Bíblia é verdadeira ou não, dá uma olhada no que Lucas escreve. Porque Lucas não escreve ela segundo escreve os outros apóstolos, segundo os outros discípulos. Aliás, só Mateus e João discípulos. Lucas não era discípulo e nem Marcos era discípulo. Tá? Marcos era romano, Lucas era grego, nem judeu era. Então, se você quiser, Mateus era cobrador de imposto e judeu, João também. Então, quando você olha na percepção de Lucas, ele não está interessado em provar nada numa questão de dizer, olha, eu estou colocando isso aqui porque eu estou defendendo o cristianismo. Não, ele está apurando informações e enviando para um amigo dele chamado Teófilo. Então, Lucas, ele descreve sobre uma visão histórica e alguém que é minucioso nas suas pesquisas. Ele também escreve o livro de Atos, né? E quando ele descreve o livro de Atos, ele envia para a mesma pessoa. Tanto que os dois escritos ele envia para a mesma pessoa e começa com os mesmos dizeres. Olha, após acurada informação, apurado detalhes desses últimos dias, das conversas e dos assuntos que se discorrem em Israel a respeito de Jesus o Nazareno, ó Teófilo, eu estou comprovando que esses fatos são verídicos, são verdadeiros. Então estou te enviando esses relatos para que você possa aí se atentar a eles e dar uma olhada aí. E Teófilo acaba acompanhando o cristianismo, vivenciando o cristianismo por conta desses relatos de Lucas. Ele escreve também lá em Atos a respeito dos assuntos que discorreram nos últimos dias, no caso dos últimos dias dele. Vamos lá. Mas Lucas escreve em Lucas 8, no verso de número 26, ele fala a respeito de um acontecimento interessante. Deixa só eu fazer um comentário anterior para que você compreenda. E essa passagem, ela é posterior à passagem da tempestade do lago de Genezaré. Genezaré não era um mar, era um lago. E é interessante que um lago levanta-se ondas terríveis e quase leva o barco para o fundo. O barco que Jesus estava dormindo. E os discípulos estavam apavorados. Existe um momento na minha vida, irmão, que é para você descansar, viu? É para você descansar. Aí os mais espirituais querem orar. É para descansar. E existe momento que é para você orar. E aí você quer dormir. Lembra lá no Getsemane? Orem comigo, orem comigo. O que os caras vão fazer? Dormir. Dentro do barco. Descansa, confia no Senhor. O que eles estavam fazendo? Ai, Jesus, eu vou morrer. Está tudo desesperado. E Jesus estava fazendo o quê? Acompanha o homem, filho. Descansa. Descansa. Está vendo o exemplo de Jesus? Descansa. Agora na hora que é para orar, põe esse joelho no chão também, ô perna dura. Dobra esse joelho. Quebra esse joelho, vai lá, ora. Põe o rosto no pó. Se humilha. É assim que tem que ser. É a vida cristã que nós estamos vivendo e rendido a ela. Então rumaram para a terra do Genezareno, fronteira com a Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi? Jesus Altíssimo, que tenho eu contigo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo ele despedaçava e era impelido por este demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe
que não o mandassem sair para o abismo. Ora, andava ali passando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhando para baixo, para dentro do lago, e se afogaram. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem a quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para a tua casa e conta aos teus o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe havia feito. Amado, essa passagem é sensacional. Ela implica em coisas que são comuns, mas às vezes nós empurramos para debaixo do tapete. Se eu fosse um grande pregador, não me considero assim, mas se eu fosse um grande pregador, tem gente, eu já ouvi pessoas chegando para mim e falando assim: você não sabe pregar, e eu não discuto. Você não sabe pregar, e realmente eu não sei, eu sei conversar a respeito de Jesus. Se a gente sentar aí na cadeira ou aqui em cima é a mesma coisa, para mim não muda. Falando a um ou falando a mil, para mim a mesma coisa não muda. Falando a crianças ou a adulto, para mim a mesma coisa. O que importa é que Jesus seja o centro dessa conversa. Se ele for o centro, não interessa com quem eu estou conversando, não interessa. E se tiver Coca-Cola a gente fica, se tiver água a gente fica, se tiver um docinho fica melhor. Docinho fica bom, fica muito bom, hein, Sol? Aí fica bom. Mas se eu fosse um grande pregador, e esse homem, e o acontecido fosse comigo, e esse homem chegasse para mim e dissesse: deixa eu ir contigo. Eu falei: vamos. Opa, mais um membro, mais um dízimo, vamos, mais uma cadeira cheia, bora. Jesus olha para ele e fala assim: não, eu não quero que você me siga, eu quero que você vá para a tua casa, eu quero que você se mostre lá para os teus. Eu não sei se o que aprisionou aquele homem durante muito tempo tenha sido algum mal entendido da família, e Jesus, conhecendo isso, devolve-lhe no seio de onde o problema foi gerado, expulsa o demônio dele e vai para a tua casa. Você precisa resolver problemas lá, é lá que você precisa resolver os teus problemas, é lá que você precisa ser crente, é lá que você precisa ser devolvido à sua imagem e semelhança de Deus. Às vezes as pessoas não se convertem pela qualidade do evangelho que a gente serve. Infelizmente, a gente serve um evangelho que não é o de Cristo, é de qualquer outra pessoa menos de Cristo. É um evangelho sem renúncia, é um evangelho que não propõe para as pessoas uma liberdade, mas um evangelho que aprisiona em vez de libertar. Você está entendendo? Ser Cristo na vida de alguém é olhar para essa pessoa e entender, olhar no mais profundo dessa pessoa, compreender que tanto você quanto ela necessita desesperadamente de um Salvador. E esse Salvador está em uma pessoa. Esse Salvador, ele não exige que nós devamos carregar cruz daqui até lá em Pirapora, pagar indulgências como foi cobrado na antiguidade. Esse Salvador, ele pede que possamos então abrir o coração, como nós cantamos aqui, o carpinteiro batendo a porta, e que a gente abra de espontânea vontade, entendendo que os recursos para se tornar uma pessoa como Deus
nos pede, tanto a mim quanto a você, está nele. É olhar para Jesus como fonte de vida. E na medida que eu entendo que Ele é uma fonte de vida e eu provo dele, eu me torno também uma fonte. A palavra Abba, no hebraico, ela pode ser traduzida como pai, mas a intenção não é ser pai, a intenção é ser fonte. Ou seja, se eu provo de Cristo, que é Abba, uma fonte inesgotável, então eu me torno também uma Abba, uma fonte que as pessoas possam vir provar quem Cristo é através de mim. Lá no Éden, quando o homem peca, Deus não procura Adão geograficamente, não faz sentido isso, porque se Deus procura Adão geograficamente, a gente anula a onipresença de Deus estando em todos os lugares. Como é que Deus não sabe onde Ele está? Como é que Deus, se é onipresente, está em todos os lugares, não reconhece o lugar que Adão está? Quando Deus procura Adão, Ele procura nele. Adão, onde você está em mim, que eu não te acho mais, eu não te sinto mais em mim, não há mais ligação comigo. Onde você está, Adão? Você se perdeu, o pecado te tirou de mim. A fonte foi abortada, não tinha fluxo. Algum entulho entrou, alguma coisa barrou a fonte. Então vem Jesus àquela mulher, lá no poço de Jacó, e a mulher fala: dai-me desta água, para que eu nunca mais volte aqui, para tirar a água do poço. Jesus disse: mulher, não tem nada a ver com isso. Se você provar de mim, desta fonte que sou eu, dentro do seu interior, vai fluir rios de água viva. Rios vão fluir, vão fluir, vão fluir, de forma que alguém vendo Jesus em você causará sede nele também. E você cheio, irmão, Deus habita em mim quando eu habito no outro. Você entende? Que Deus vai habitar a mim na medida que eu habito no outro, na medida que o fluxo dessa água jorra para o outro também. Eu costumo sempre fazer essa pergunta e eu vou fazer de novo. Se Deus fizer um caminho através de você, onde que Ele vai chegar? Se Deus resolver passar por você, onde que Ele vai chegar? Silêncio da morte, como diz o pastor Gustavo. Só nos seus desejos? Só nas suas vontades? Só no que você entende como correto? Como é que fica? Nós, como igreja, nós temos esse compromisso de ser fonte. Esse jovem aqui tinha problemas que precisavam ser resolvidos na família. Tinha problemas que estavam encobertados. E Jesus disse: vai lá, põe a clara isso. Resolve esses problemas lá. Resolve esses problemas. Quantas coisas nós deixamos para trás. Quantas portas abertas para demônios fazer da nossa vida uma algazarra. Quantas portas abertas nós deixamos para trás dos nossos relacionamentos. Pais com os filhos, filhos com os pais, marido com esposa, esposa com esposo, irmãos. Quantos relacionamentos são destruídos por causa de uma palavra errada, falada no momento errado. Desejos que são concupiscência da carne. Pessoas que desejam desenfreadamente se tornar maior do que a outra. Querido, Deus não nos impede de ser grande, mas de ser maior é outra coisa. Você pode ser grande, mas não maior. Você não é maior do que ninguém, eu não sou maior do que ninguém, já disse isso em outra pregação. Nós somos uma fonte, e essa fonte recebe da fonte eterna da vida. Ela recebe conselhos, e os conselhos que essa fonte aqui recebe, tem que desaguar nos outros. Ela recebe luz desta palavra, e a luz que está aqui deve refletir nos outros. Ela recebe conselhos que são para a vida eterna, e eu não posso reter esses conselhos de vida eterna, tem que desaguar nos outros. O caso aqui foi interessante, porque antes de Jesus chegar lá, na terra dos Genezarenos, antes dele chegar lá, os demônios já se antecederam. Foi lá no meio da tempestade. Você sabe onde foi que Jesus venceu a guerra? Não foi lá com o homem, foi lá na tempestade.
Foi lá que Jesus venceu a guerra. E se você ler o texto anterior, você vai perceber que Jesus diz aos discípulos, que eles entraram no barco e Jesus diz para ele: atravessamos, possamos atravessar para o outro lado. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Promessa do Senhor, não interessa quanto tempo vai demorar, promessa do Senhor e realidade é a mesma coisa. É a mesma coisa. Jesus disse: vamos atravessar. Não interessa o que ia acontecer. Ele disse que ia atravessar, não disse? Atravessaram. Não tinha tempestade que ia se antepor a eles, não. Foi lá que Jesus venceu a guerra para enfrentar os demônios que estavam no corpo daquele rapaz. E ele vence como? Começa dormindo, tranquilo. Se você entra numa guerra desesperado, não sabe nem como lutar, meio caminho você já perdeu. Mas Jesus entrou confiante nela, estava dormindo em paz. Ele entrou em paz. Ele levanta a mão e diz: cala-te vento, aquieta-te mar. E o que me chama a atenção são as 3 perguntas que acontecem nesse barco. Primeiro é a pergunta de um homem para Deus. Depois é a pergunta de Deus para o homem. E depois é a pergunta do homem para o homem. A pergunta do homem para Deus: quem é este que até o vento e o mar a ele obedecem? Quem é este? A pergunta de Deus para o homem: vocês não têm fé? Vocês não têm fé? Não é interessante a gente observar isso? Quem é este? Querido, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? É um nome simples? É uma pessoa confundida, tanto faz ser Jesus quanto Genésio? É uma pessoa que você não tem reverência nenhuma, não sabe nem como conversar com ele? Quem é Jesus? É um amigo distante, que não está presente nos momentos de tristeza, de dor, porque ele nem pode chegar perto para não ouvir o tipo de palavra e o tipo de conversa que ele está se falando. Tem gente que quando vai orar, pensa que é Deus que tem que pedir licença para entrar na conversa, como se Deus tivesse: oh, estou me deixando de fora da conversa, coitadinho de mim, poxa, todo mundo está me negando, olha. Quem é este, querido? Se eu começar a falar quem é este aqui, eu acho que vai incentivar você. Eu começo aqui, você fala um aí. Este é a estrela da manhã, é o príncipe da paz. Quem que é este, querido? É o Rei dos Reis, é o Senhor de toda a glória, é o que detém todas as ondas na efa da sua mão, é aquele que morreu e ressuscitou, é a brilhante estrela da manhã, é aquele que morreu, ressuscitou e voltará. Quem que é este, querido? Quem é este, querido? É o que está sentado, é o leão da tribo de Judá, é aquele que está sentado à destra de Deus Pai, governando todas as coisas soberanamente. Quem que é esse, querido? Quem é este, querido? Quem é este que deseja habitar dentro do nosso coração, fazer do nosso coração uma moradia perpétua? Quem é este? Ele é a água viva, que mata toda a sede. Ele é a rocha eterna de Israel. Davi, nos seus últimos dias, reconhece muito bem, porque ele deixa escrito em 2 Samuel 23, ele descreve, as últimas palavras do rei Davi são essas: não vai bem a minha casa como deveria, mas a rocha de Israel a mim me falou. Ele fez um concerto comigo que há de prosperar em todas as coisas. A sua palavra é como a manhã. Olha que poema lindo. Marido que quer escrever uma poesia para a esposa aí. É como a manhã que se abre o céu sem nuvens, cujo resplendor do céu faz brotar na terra erva e ela produzir frutos. É como o vento que sopra e se sente o seu refrescor. Querido, a palavra do Senhor, os conselhos do Senhor não nos geram dores.
ainda que não vá bem, como você queira que vá os teus planos, Ele fez um concerto com você que é bem definido. Ainda que não vá da forma que você quer, ainda que os teus dias vividos não estejam da forma que você quer, primeiro você precisa observar entre você e Deus em quem está o erro. Eu acho que nessa guerra a gente já sabe que é um perdedor, né? A gente já sabe quem vai perder. Agora eu te dar um conselho, querido. Não tente salvar aquilo que o Senhor nos mandou perder. Não tente salvar. A palavra do Senhor diz: aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. Não tente salvar a sua vida em questões se distanciando do Senhor. Não tente ir para longe dele. Não tente fugir dele. Se Deus tem um plano com você, eu vou citar as palavras do rei Davi: ainda que eu faça a minha cama no Sheol. Sabe o que é Sheol? Inferno, Geena, Tártaro, mundo dos mortos. Ainda que eu faça a minha cama lá no mais profundo do abismo, lá na sepultura, Ele vai estar lá. Ainda que eu faça a minha cama nas alturas das montanhas, Ele vai estar lá. Você não vai fugir de Deus. Você não consegue fugir de Deus. Ele tem um plano na sua vida. Você não vai fugir dele. Não tem jeito, querido. Não tem jeito, o Senhor te acha. O Senhor vai te achar. O Senhor vai te achar no meio das lágrimas, Ele te acha. No meio do sorriso, Ele te acha. No meio da euforia, Ele te acha. Nos tempos bons, Ele te acha. Nos tempos ruins, Ele te acha. Não tem jeito, querido. Não tem jeito. A rocha de Israel a mim me falou: Ele fez um concerto que é bem definido. O concerto bem definido é dele. É um concerto bem definido para Ele. Ele sabe como aplicar no seu tempo. Ele sabe como fazer no seu tempo. Não tem como fugir do Senhor. Não tem. Não dá para fugir do Senhor. Lembra do que cantamos? Para onde eu irei? Para onde é que eu vou se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde? Ah, pastor, mas a minha vida, eu preciso rever aqui, porque a minha vida tem muita coisa aqui que se eu abandonar eu perco muito. Não perde, querido. Os discípulos só abandonaram seus barcos e suas famílias por alguém que abandonou muito mais por causa deles. Os discípulos abandonaram alguma coisa, Jesus abandonou tudo, inclusive até a própria vida dele. Então você não ganha de Jesus. Não me vem com essa que você não ganha dele. Você não vai ganhar dele. Não tem jeito. Você entende? E cada vez mais que a gente olha para esse recurso que a Bíblia nos traz, nesse formato de aconselhamento, a gente precisa entender que existem coisas que vai implicar em abandono. Todas as vezes que nós precisamos abandonar alguma coisa, nos custa. Disse Davi: daria eu alguma coisa ao Senhor que não tivesse nenhum custo? Porventura eu faria isso? Daria a Deus alguma coisa que não me custasse nada? Costumo sempre brincar quando eu estou dando aula lá no Carisma. O seguinte: vamos supor aqui, eu vou encerrar com isso. Vamos supor aqui que eu esteja desempregado, a vida difícil, e aí eu recebo um convite para abrir um ministério. Aí eu vou e abro o ministério. Foi Deus. Fica muito fácil, né, querido? Não custou nada para você. Você estava passando necessidade, é mais uma aposta, né? Eu quero ver você ser chamado no teu melhor momento. Você tem que abandonar alguma coisa. Eu quero ver você deixar a sua empresa para seguir a carreira ministerial. Eu quero ver você abandonar alguma coisa que te custa. É aí que eu quero saber. É nesse momento que a corda aperta no pescoço. É aí que eu quero saber aonde está o teu coração. Quando não custa nada, fica fácil. Até eu que tenho cara de bobo, vou lá e aceito, não é? Então, fique com esses conselhos para o seu coração.
Fique com essa palavra no seu coração. Lembre-se, o que Cristo tenha transformado dentro de mim e de você, vai, de forma ou outra, mexer dentro da nossa estrutura. Sempre mexe dentro da nossa estrutura. Sempre tem algum conserto que precisa ser feito. Consertos são difíceis. Consertos, às vezes dói. Mas eu vou te dizer uma coisa, querido. Estar na mão do Senhor é a melhor coisa que pode existir. Ele sabe onde aperta. Ele é o olheiro. Ele é o olheiro. Pense nisso. Que se você está passando por um momento difícil na sua vida, tribulação na Bíblia é véspera de avivamento. Eu vou repetir mais uma vez para você, que tribulação na Bíblia é véspera de avivamento. Por que, pastor, você fala isso? Jogaram Daniel na cova dos leões. O que aconteceu depois? Quando ele saiu de lá, governador da Babilônia. Jogaram José no calabouço. O que aconteceu depois que ele saiu de lá? Governador do Egito. Jogaram Jesus numa tumba fria. 3 dias depois, onde Jesus estava? Paz seja convosco, com meio dos discípulos, glorificado, com o corpo glorificado, ascendendo ao céu. Sabe o que acontece, querido? Basta a voz do anjo do Senhor vir, cessa tudo. Cessa tudo. Jesus naquela tumba fria, o anjo chega lá, Jesus, o teu pai te chama. Jesus, o teu pai te chama, levanta daí. Ele levantou. Está com o Senhor? Independente do Senhor, tá bom. Jesus, 40 dias no deserto. Com quem que Jesus estava no deserto? Fala aí. Com o Espírito Santo. 40 dias no deserto com o Espírito Santo. Um dia, o diabo pegou Jesus e levantou Jesus no lugar mais alto, pomposo, cheio de pompa, cheio de oferendas, lugar que se conheceu os poderes da terra, luxuoso. Um dia só o diabo fez isso com ele. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido. É preferível estar 40 dias no deserto, mas com o Espírito Santo, ou um dia só na luxúria, no que é bom aos olhos, altivo aos olhos, com o diabo? Onde é que você prefere estar? Tem hora que a gente reclama de deserto, não é? Nem sempre deserto é ruim. A gente faz configurações e prefigurações, chamando que o Egito é lugar do diabo. Mas foi para o Egito que Jesus foi para ser salvo da morte, quando Herodes mandou matar as crianças. Foi o Egito que salvou o povo de Israel. Quando José foi governar o Egito, tá? Só faça a leitura do seu tempo. Só faça a leitura do que você está vivendo. Só faça a leitura disso. Tenha consciência. Crente não pode prestar o seu culto sem saber o que está fazendo. A palavra de Deus diz: quando você for prestar o seu culto, preste um culto racional. Você vem para a igreja, você sabe o que você está fazendo. Você não vai entrar em transe aqui. Eu perdi o controle. Não. Você sabe o que você está fazendo. Bem, eu estou indo lá para adorar o meu Senhor. Eu tenho problemas na vida, mas a adoração ao meu Senhor corresponde que Ele está me ouvindo, e na hora que Ele quiser dar um basta nesse problema, Ele dá. Na hora que Ele dizer chega, chega. Na hora que Ele quiser exaltar, Ele exalta. Mas também na hora que Ele quiser abater, Ele abate. Ninguém compete com o Senhor e não sai ferido. Ninguém. Todos nós fomos feridos de alguma forma, fomos tocados de alguma forma. Para encerrar, até que do alto seja revestido, até que do alto o seu nome seja chamado, não desista, não abra mão do Evangelho, não troque o poder do Evangelho por nada, não permita que nada roube o Evangelho de você. Não venda o cristianismo, não venda a palavra de fé que o Senhor impulsiona no seu coração, da forma que você tem que agir. Não venda por nada, não troque por nada.
Tudo vai passar menos Deus e sua palavra. Esse tempo de desgraça vai passar, esse tempo ruim vai passar, esse tempo de dor vai passar, menos Deus e sua palavra. Persista, insista, até que do alto você alcance aquilo que está proposto para você, em nome de Cristo Jesus. Seja Cristo na vida de alguém, seja Cristo na vida de alguém, seja Cristo na vida de alguém, seja Cristo na vida de alguém. E você vai ver que melhor coisa é dar do que receber. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Seguro estou nos braços. Você pode se colocar de pé, isso, queridos, coloca de pé. Deixou